Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos a mais uma videoaula falando sobre um tema muito importante em questões de prova, porcentagem. Amigão, isso aqui realmente é muito simples, mas é recorrente demais. Tanto se você estiver se preparando para a prova do Enem, quanto para a prova de concurso público, e alguns vestibulares ainda gostam de trabalhar nisso daqui. Agora, em relação à prova do Enem, isso aqui não cai não. Despenca, amigão. Não existe praticamente prova, aliás, não existe prova do Enem sem esse conteúdo de matemática aqui, que é a parte de porcentagem. E ela pode aparecer tanto em matemática, quanto em física, quanto em química, sem problema algum. Então isso daqui acaba te ajudando nas outras disciplinas, beleza? Então, amigão, não vá para a prova sem saber manipular legal isso daqui. E quer aprender legal probabilidade? Cara, não vá para a probabilidade sem saber trabalhar com porcentagem. Não vá para estatística sem saber trabalhar bem com porcentagem, porque as análises de gráfico que aparecem na sua prova envolvem bastantes conhecimentos dessas ideias aqui de porcentagem, belezinha? Então vá lá, acompanha aqui junto comigo. Primeiro vamos entender a notação aqui acerca de porcentagem. É este símbolozinho que é o nosso símbolo que significa porcentagem. Lembrando que porcentagem você escreve da forma que você fala. Porcentagem, porcento sobre 100. Então aqui, ó, x%, x por 100, x sobre 100. É assim que escrevemos a tal da porcentagem. Nós escrevemos esse número na frente do símbolo e o dividimos por 100. Pronto, acabou, é só isso. Então acompanha aqui junto comigo. O que seria então 10%? 10% é a mesma coisa que 10 por 100. 10 sobre 100. Agora, você tem a liberdade de simplificar este camarada. Ao simplificar este camarada, você pode cortar um zerinho em cima e embaixo, que é o mesmo que dividir por 10 em cima e embaixo. E olha quanto que você terá. 1 sobre 10. Então, significa que 10% é o mesmo que o quê? 1 sobre 10. Então já tenha essa correlação de que 10% é a mesma coisa que 1 sobre 10. Mas e se você quiser em forma de número decimal? Amigão, em forma de número decimal é mais fácil ainda. Aqui nós não estamos dividindo esse número por 100. Dividir por 100 é o mesmo que andar com a vírgula duas casas para a direita, para a esquerda com esse número. Então, ao andar duas casas com a vírgula duas casas para a esquerda, olha aqui, uma casa, duas casas, a vírgula vai parar bem aqui. Então, significa que este número é a mesma coisa que 0,10 ou 0,1, tanto faz. Então, viu 10% na sua prova? Ela tem essas duas relações em forma de fração e em forma de número decimal. Pense 10% então como 1 sobre 10 ou 0,1. Beleza? Esse zero não é obrigatório. Continuemos a brincadeira. E 20%? 20%? 20 por 100. 20 sobre 100. E esse 20 sobre 100, ele é a mesma coisa ao simplificar, cortando o zerinho em cima e embaixo e dividindo por 2 em cima e embaixo. Olha o que teremos aqui. 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que o quê? 1/5. Olha que beleza, ó. Isso daqui é a mesma coisa que 1/5. E 1/5, se você quiser na forma de número decimal, é andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Ao andar com a vírgula duas casas para a esquerda, duas casas, olha quanto você terá aqui. 0,2 ou 0,20, tanto faz. Pronto. 0,2 ou 0,20. Então, viu 20% na sua prova? É a mesma coisa que 1/5. Viu 20% na sua prova? É a mesma coisa que 1/5 e que 0,2. Beleza? Importantíssimo isso daqui para a tua provinha. Continuemos então a brincadeira. 25%, 25 por 100. 25 sobre 100. Ao simplificar por 25 em cima e embaixo,
25 por 25 dá 1. 100 por 25 dá 4. Então, olha o resultado final. 1/4. E 1/4 é o mesmo que o quê? Andar com a vírgula 2 casas para a esquerda com esse número, que equivale a 0,25. Então, faz o seguinte. Pause o vídeo e tente fazer os demais. Belezinha? Que é para você treinar todas essas formas de porcentagem. O como escrever porcentagem na forma fracionária e na forma decimal. Muito importante para sua provinha, belezinha? Então vai lá, pausa o vídeo e tenta fazer. Pronto? Foi? Beleza, agora vamos junto. 50% é a mesma coisa que 50 por 100. 50 sobre 100. Ao simplificar por 50, em cima e embaixo, isso daqui é a mesma coisa que o quê? 50 por 50 dá 1. 100 por 50 dá 2. Ou seja, 50% é a mesma coisa que metade, meio. Agora, na forma de número decimal, ande com a vírgula 2 casas para a esquerda. Quanto que você terá? 0,5. Ou 0,50, tanto faz. 75%? 75 por 100. 75 sobre 100. Ao dividir por 25 em cima e embaixo, que é a nossa simplificação de fração, 75 por 25 dá 3. 100 por 25 dá 4. Então está aqui o resultado final. Olha, 3/4. Em forma de número decimal, anda com a vírgula 2 casas para a esquerda. Você terá 0,75. 100% é a mesma coisa que 100 por 100. 100 sobre 100. Ao dividir 100 por 100, olha quanto que você terá. Exatamente 1. Então, 100% é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, eu coloquei aqui para vocês as principais porcentagens para você levar para a sua prova. Tanto na forma de fração, quanto na forma de número fracionário, na forma de número decimal. Então veja que são camaradas muito importantes. E óbvio, você viu esse camarada assim, você pode escrevê-lo dessas duas formas. Você viu esses camaradas assim, você também pode escrevê-lo dessa forma. Você tem a liberdade tanto de ir quanto de voltar para cada um desses aqui. Então não se esqueça desses formatos aqui, tanto na forma fracionária simplificada, quanto na forma de número decimal. Olha que beleza! Então são camaradinhas muito importantes para você levar para a sua prova. Beleza, amigão? E não ficamos por aqui. Esse daqui é só as nossas primeiras ideias. Mas vamos lá, acompanhe comigo mais outros exemplos aqui, belezinha? Então vamos lá, na telinha, mais outros exemplos. É isso aí, amigão. Então aqui está mais 6 exemplos para trabalharmos isso daqui. Vamos agora para o exemplo 7. Exemplo 7, trabalhando a ideia de 1%. 1% é a mesma coisa que 1 por 100, 1 sobre 100. Ao simplificar este camaradinha, ou melhor, colocá-lo na forma decimal, basta andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Mas, Pedrinho, não tem casa para andar para a esquerda? Tem sim, ó, amigão. Completa com 0 aqui à esquerda. 0 à esquerda, você não rale nada, mas eu gosto de você. Eu não rale nada, mas eu gosto de você. Eu não queria era saber porquê. Vamos para porcentagem para não passar vergonha. Ah, moleque, tá pensando aqui? Aqui não é pouca merda, não. Tua virgulinha tá aqui. Anda 2 casinhas para a esquerda, quanto que você vai ter? 0,01. Então, 0,01 é o mesmo que 1%. 5% é a mesma coisa que 5 por 100, 5 sobre 100. Ao simplificar por 5 em cima e embaixo, 5 por 5 dá 1, 100 por 5 dá 20. Então aqui está, ó, 1 sobre 20. Anda agora com a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Pedrinho não tem casa, basta acrescentar o que? Zerinho. Afinal, 0 à esquerda é o que? Vai lá, eu sei que você está pensando a musiquinha, mas eu não vou cantar não, porque chega de passar vergonha, né? Anda 2 casinhas para a esquerda, quanto que você vai ter? 0,05, que é a mesma coisa que 5%. Agora, óbvio, todas essas porcentagens que eu estou colocando aqui para vocês, vocês podem tanto ir quanto voltar.
Ou seja, para você transformar da forma decimal para porcentagem, basta andar com a vírgula 2 casas para a direita. Você faz o processo inverso. Então, olha aqui, ó. Anda com a vírgula 2 casinhas para a direita. 1, 2. A vírgula para aqui. Isso é 1%. Anda com a vírgula 2 casas para a direita. 1, 2. A vírgula para aqui. 5%. Ah, Pedrinho, sempre dá certo isso? Com certeza, amigão. Senão não estaria te ensinando. Com certeza isso daqui dá certo. Olha aqui. 64% é a mesma coisa que 64 por 100. 64 sobre 100. Simplifica esse camarada agora por 4, em cima e embaixo. Ao simplificar por 4 em cima e embaixo, 64 por 4 dá 16. 100 por 4 dá 25. Então, 16 25avos, ou 16 sobre 25, equivale a esse camarada. Agora, ao dividir ou andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, olha quanto que você vai ter, 0,64. E como eu comentei com vocês, se é 0,64, anda com a vírgula 2 casas para a direita. Quanto que você vai ter? 64%. Então, da forma de número decimal para a porcentagem, você anda com a vírgula para a direita. De porcentagem para número decimal, você anda com a vírgula para a esquerda. Não se esqueça disso. Beleza, amigão? Vamos lá, continuando a nossa brincadeira. Isso também vale para números decimais com porcentagem. O que seria 0,5%? 0,5% na forma de número decimal. Anda com a vírgula 2 casas para a esquerda. Olha quanto você terá. 0,005. Perceba que a virgulinha estava bem aqui. Andando 2 casas para a esquerda, 0,005. Se eu andar para a direita, transformou em porcentagem, 0,5%. Aqui, 37,5%. Ande com a vírgula 2 casas para a esquerda, você vai ter 0,375. Ande com a vírgula 2 casas para a direita, você vai ter 37,5%. 312,4%. Ande com a vírgula 2 casas para a esquerda, você vai ter 3,124. Quer na forma de número de porcentagem? Ande com a vírgula 2 casas para a direita. Quanto você vai ter? 312,4%. Vai, Pedrinho, porcentagem pode ser acima de 1? Pode, sem problema algum. O que não pode ser acima de 1 ou 100% é a probabilidade. Probabilidade tem essa restrição. Agora, você pode ter probabilidade, aliás, você pode ter porcentagens acima de 100%. Isso não tem problema algum. O que você não pode ter é o quê? O que você não pode ter é a tal da probabilidade acima de 1 ou 100%. Então, guarde todas essas formas fracionárias que eu coloquei aqui para vocês, que elas são importantes, na verdade, as simplificadas. Elas são importantes para você lembrar em relação a essas porcentagens que colocamos aqui. Tudo bem? Beleza essa ideia? Então é muito legal você levar isso daqui para a nossa anotação. E veja sempre a ideia de como transformar porcentagem em número decimal. Nós já aprendemos que porcentagem para número decimal anda com a vírgula para a esquerda. Número decimal para porcentagem anda com a vírgula para a direita. Então é assim que a gente faz essas transformações aqui. Beleza? Tranquilo essa ideia? Então, de novo, porcentagem para número decimal, o que a gente faz? Anda com a vírgula para a esquerda. Número decimal para porcentagem anda com a vírgula para a direita. Sempre de 2 em 2 casas. Beleza, amigão? Não paramos por aqui. Ainda temos mais alguns comentários em relação à nossa porcentagem, belezinha? Então, valeu, fica ligado aí. Até mais. Um forte abraço.